Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e eu estou aqui para conversar com vocês sobre esse livro que está aí na tela, Pandemia Covid-19, do Slavoj Žižek. Esse é um livro que me surpreendeu pela rapidez com que ele foi editado. Vou deixar aqui o link da Amazon para vocês comprarem tanto o e-book quanto o livro físico. Eu li o livro digital, o e-book, eu não comprei pela Amazon, porque eu não encontrei na Amazon aqui, e eu queria ler, não queria esperar, então eu comprei por outro link e acabei lendo aqui no iPad, tá? Bom, do que se trata esse livro aqui e quem é o Žižek? Então eu vou começar conversando com vocês um pouquinho sobre quem é o Žižek e o que ele pensa, tá? Para depois falar para vocês as minhas impressões sobre esse livro aqui. Eu fiz algumas anotações sobre quem é o Slavoj Žižek. Ele é um filósofo esloveno, hoje ele tem 71 anos. Aparentemente aqui, pelo que eu li, ele fala mais de 5 idiomas, acho que 6 idiomas, entre eles o inglês. Ele é um escritor prolífico, ele tem inúmeros livros traduzidos para muitos idiomas, tá? Ele tem inúmeros artigos, ele tem documentários na internet e também para vender, né? Assim, ele vende essas coisas, ele ganha muito dinheiro, ele dá muitas palestras, ele viaja ao mundo inteiro para divulgar as ideias dele, que são o seguinte, né? Segundo ele próprio, ele procura divulgar projetos democráticos liberais, sempre criticando os chamados direitistas, como por exemplo os nacionalistas, os conservadores e os clássicos liberais, não só dentro do seu país, como eu falei, mas no mundo inteiro. E veja bem, se ele é contra os liberais, quer dizer, o mercado liberal e a economia liberal, por um lado, por outro lado, ele é declaradamente comunista. Ele se declara um novo comunista, né? Um comunista democrático. E a gente já vai voltar nessa ideia já, porque ele fala sobre isso no livro da pandemia, tá? Bom, o Žižek esteve no Brasil mais de uma vez. Eu me lembro quando ele esteve, eu não sei se foi a primeira vez, mas foi por volta de 2008, 2009, em que eu assisti uma Roda Viva com ele. E eu fiquei impressionada porque, pela fala dele, ele tem um apelo muito jovem, né? Independente da idade dele, ele tem um apelo muito forte para os jovens, porque ele fala, por exemplo, ou falou, né, nesse Roda Viva, que o capitalismo é indestrutível, tá? E que a esquerda, na época, né, em que ele fez essa entrevista, ela não era representativa da esquerda verdadeira, né? Então ele tinha um apelo para a mobilização desses jovens por uma nova esquerda, né? Essa nova esquerda democrática, tá? Bom, eu fiquei muito curiosa com ele e na época eu me lembro que eu queria ler alguma coisa que ele tivesse escrito e eu tenho uma amiga que é psicanalista lacaniana, eu adoro, é a Mara, ela é uma sumidade, tá? Extremamente inteligente, uma pessoa com uma cabeça incrivelmente aberta, tá? E ela me falou, olha, Cris, se você quiser ler alguma coisa do Žižek, eu sugiro para você esse que eu vou colocar aqui na tela, que é Bem-vindo ao Deserto do Real. Inclusive porque ele não fala só de filosofia nesse livro, ele coloca alguns conceitos lacanianos, porque ele é, né, um estudioso do Lacan também. Eu não sei se alguma vez vocês já tentaram ler Lacan, eu nunca tentei, porque pelo que ela me falava, é uma coisa muito específica, né? Ele é da área de psicanálise, é uma coisa assim que não me chamou muita atenção. Mas eu fui ler o tal do Žižek, o Bem-vindo ao Deserto do Real, e gente, eu confesso para vocês que eu parei na metade do livro, porque eu não sabia muito bem se o livro era difícil,
se o assunto era complicado, se ele escrevia mal ou se aquilo tudo era proposital, né? Se ele estava fazendo um livro hermético apenas para eleitos. Então, assim, eu desisti, tá? E aí eu fui ter um contato com ele muito tempo depois, foi aqui nos Estados Unidos, eu não sei se eu já falei para as pessoas que estão aqui, né? Muita gente chegou nova nesses últimos tempos, mas eu moro aqui nos Estados Unidos e quando eu cheguei, há 5 anos atrás, eu fui fazer o Junior College. E uma das classes, a gente foi obrigada a assistir 1 hora de um documentário, deixa eu até pegar o nome do documentário aqui para vocês, que é um documentário onde o Zizek fala o porquê, né, e ele explica o porquê da Coca-Cola ser uma commodity perfeita. Então ele ficou 1 hora falando sobre isso, e a gente teve que assistir isso em classe, e eu vou confessar para vocês que eu continuei achando a mesma coisa que eu achei do livro que eu tentei ler e não consegui, com um agravante de que ele tem a língua presa, tem um inglês dificílimo de entender, e na classe o professor colocou legenda para que todo mundo pudesse entender, porque realmente estava difícil, tá? E aí não vale a pena comentar o documentário, se vocês quiserem assistir, eu vou deixar o nome, vocês tentem encontrar, tá? Isso significa que este livro aqui, Pandemia, Covid-19 e a Reinvenção do Comunismo, é a minha terceira tentativa de contato com esse filósofo e escritor. Isso porque eu assisti uma entrevista do ministro das Relações Exteriores, que é o Ernesto Araújo, aí no Brasil, e ele citou esse livro, comentou, fez um pequeno comentário e me chamou muita atenção. E aí a curiosidade matou o gato, então eu fui atrás e já li esse livro. Estou aqui agora para comentar com vocês as minhas impressões. E o que acontece com esse livro? Bom, primeiro, que eu já falei, eu achei incrível a rapidez, né, com que esse livro foi publicado e espalhado aí pelo mundo, inclusive em português, né, que os livros no Brasil demoram para chegar, mas esse aqui foi, ó, rapidez, né? E é um livro que mostra conclusões sobre uma pandemia que ainda está acontecendo. Nós estamos no meio da pandemia, as coisas ainda estão acontecendo, ninguém sabe absolutamente nada, não sabe exatamente como surgiu, não sabe como acabar com isso, não temos vacina, não temos cura, não sabemos direito como tratar as pessoas. Há países que confinam as pessoas, outros não confinam, um é confinamento total, outro é parcial, uns ajudam, têm dinheiro, né, para ajudar as empresas pequenas, médias, que estão fechadas, outros não têm, as empresas estão falindo, o número de desempregados no mundo está crescendo, quer dizer, as coisas estão acontecendo, a gente não sabe no que isso vai dar, mas o Zizek já tem a solução e ele colocou isso aqui nesse livro. E segundo, gente, é que eu acho o seguinte, esse livro tem, pelo menos na edição em inglês, 100 páginas mais ou menos, e na minha opinião, ele só precisava de 2, porque ele está mais para um artigo, para um panfleto, né, ou para um artigo de jornal, do que para um livro, porque ele tem 11 capítulos, mais o apêndice, mais a introdução, mas ele poderia ter só um capítulo. E por que eu estou falando isso? Porque nesse primeiro capítulo, ele já colocou a ideia dele, é isto, tá? É isso que eu penso e é isso que vai acontecer. E o resto dos capítulos, ele fica elucubrando, ele fica lançando informações e ideias que em nenhum momento são prováveis, tá? Então, por exemplo, ele vai citar um fato que ocorreu supostamente ocorreu entre o Trump e uma empresa farmacêutica, onde o Trump pediu para essa empresa farmacêutica alemã criar uma vacina norte-americana, uma vacina que fosse só para os americanos, para curar só os americanos. E ele lança isso daqui como se fosse uma verdade, né? E aí eu fui, obviamente, procurar essa notícia
e tem vários artigos sobre essa notícia, e só o primeiro é que fala isso. Do segundo para baixo, é a empresa, não é o Trump, mas é a empresa desmentindo, o governo da Alemanha desmentindo essa notícia, dizendo, olha, isso não existe, isso não foi um acordo, isso não foi pedido, não foi isso que foi pedido, não foi isso que foi acertado, a empresa não se propôs a fazer. Então, assim, ele ignora todos esses outros, vários, né, artigos, e considera só o primeiro. E assim ele faz no livro inteiro. Ou seja, ele pega apenas a informação que confirma aquilo que ele falou no primeiro capítulo, naquele parágrafo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, assim, todo o resto do livro, com exceção daquele primeiro capítulo, é desnecessário, a não ser que ele fosse fair, né? Que ele fosse justo nos seus comentários. E, sob o meu ponto de vista, ele não foi. Ele foi totalmente enviesado. Totalmente enviesado. E olha, eu não estou aqui julgando a opinião dele. Ele poderia ter qualquer tipo de opinião a respeito do que está acontecendo e do que ele ia falar, desde que ele fosse fair, que ele fosse justo, de que ele trouxesse todas as informações e discutisse todas as informações, e não apenas as informações que servissem para reafirmar aquilo que ele estava dizendo, aquilo que ele pensa. Entenderam o que eu quero dizer? E nesse primeiro capítulo ele fala o seguinte: em tempos de epidemias, uma vez que medidas como a quarentena em larga escala são necessárias, essas medidas têm que ser tomadas usando uma disciplina militar por um governo necessariamente forte. E, na medida em que a pandemia se desenvolve, precisamos entender que os mecanismos de mercado não serão necessários, não serão suficientes para prevenir o caos e a fome. Portanto, devemos considerar o desenvolvimento de uma nova forma de comunismo a nível global. Coordenação da produção e distribuição deverão acontecer fora dos mecanismos de mercado. Isso porque, ele diz aqui, ainda nesse capítulo, nunca se pensou em ver países que são considerados bastiões democráticos tomando medidas como confinamento, ou seja, proibindo a circulação de pessoas, fechando a economia, fechando o comércio, né? Baixando decretos para manter as pessoas em casa, forçando as pessoas a usar máscara. Então, a conclusão dele é que uma vez que esse capitalismo, essa economia liberal de mercado, não vai conseguir suprir a fome e nem aplacar o caos que se desenha aí no horizonte, ele está dizendo que, naturalmente, o que vai conseguir fazer isso, que vai conseguir resolver os problemas gerados pela pandemia, vai ser um novo comunismo, não um comunismo old style, que ele chama, que é o comunismo nos moldes da China, que é ditatorial, mas um comunismo democrático, né, que vai limitar a soberania dos Estados-nação e que vai ter organismos mundiais, né, nos moldes da Organização Mundial da Saúde, que vai controlar e disciplinar as pessoas e os países, tá? A ideia básica do livro, então, é essa, né? Um novo comunismo democrático que vai surgir a partir do fracasso do capitalismo no mercado livre devido ao não controle, né? Ou as ferramentas que esse capitalismo não tem para controlar os efeitos catastróficos da pandemia. E independente da gente concordar, de ser de direita, ser de esquerda, ser de centro, de cima, de baixo, vocês sabem que eu leio tudo, né? Eu sempre falo aqui nesse canal que eu leio tudo, porque eu gosto de me informar, gosto de saber o que está acontecendo no mundo, o que as pessoas pensam, e aí, com base no meu conhecimento adquirido aqui, parco conhecimento, tentar tirar as minhas próprias conclusões. Então, eu queria que vocês lessem esse livro e comentassem aqui o que vocês acharam, né? E comentassem sobre tudo, inclusive até a maneira dele escrever, tá?
E eu queria terminar esse vídeo agradecendo as pessoas que têm se inscrito nessas últimas semanas aqui no canal, desde que eu voltei a fazer vídeos. A vocês que estão inscritos aqui há mais tempo, que têm muita coragem e perseverança em continuar me acompanhando. Super obrigada a todos vocês e ótima semana!